Olá, nós estamos no nosso primeiro módulo do curso de homilética e agora estaremos dando introdução à nossa segunda aula. E nessa segunda aula nós vamos falar um pouco a respeito da retórica e da oratória. São matérias que estão diretamente ligadas à homilética, a arte de falar bem. E na verdade os gregos inventaram a retórica e os romanos mais para frente aperfeiçoaram e mudaram o nome para oratória. A homilética nasceu quando os pregadores cristãos sentiram a necessidade de estruturar melhor as suas mensagens. Então eles começaram a seguir regras da retórica grega e da oratória romana. É muito importante que nós nos lembremos que Jesus é o nosso maior exemplo de pregador. Ele foi o maior pregador de toda a história. E lembrando que Jesus era um pregador itinerante. O púlpito de Jesus era quase sempre improvisado. A polpa de um barco, um monte, um tanque. Seja lá onde Jesus estivesse, ele aproveitava cada ocasião para pregar o evangelho das boas novas. E aproveitando também a ocasião, ele se utilizava de vários meios de linguagens, várias formas de comunicação. Ele procurava esclarecer da melhor forma possível sua mensagem para que os seus ouvintes pudessem compreender o que ele queria falar. E a Bíblia nos relata que as mensagens de Jesus eram cheias de graça e cheias de autoridade. Ele conseguia atrair multidões e mais multidões por causa da sua boa oratória, sua boa retórica e a sua forma sábia e bela de comunicar as verdades do reino de Deus. Portanto, o estudo da homilética é uma bênção para todos aqueles que desejam comunicar bem a palavra de Deus. Bom, então vamos tratar aqui do assunto da retórica e da oratória que estão diretamente ligados à homilética, que é o assunto em questão que estamos tratando nesse curso. Então, primeiro vamos falar um pouco a respeito da retórica. Vamos então definir o termo retórica. Retórica vem da palavra grega retorike, que significa falar bem, se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com muita convicção. Retórica está diretamente ligada à oratória. Retórica é um grupo de normas, um grupo de regras, de ideias, para que o orador consiga comunicar bem a mensagem, a palavra ou a pregação que ele queira comunicar. A retórica também é a responsável pelo alto nível de persuasão. É a responsável por convencer os ouvintes a acatarem, aceitarem e entenderem a sua ideia e a sua mensagem. É na retórica que nós construímos os bons argumentos para que possamos, como um bom orador, transmitir aquela mensagem às pessoas, ao público, à igreja, aos ouvintes. Na retórica, nós podemos nos utilizar também de aspectos tanto racionais como também emocionais para atrair a atenção do público. Em resumo, a retórica é o preparo dos seus argumentos, é o preparo da sua fala, da sua mensagem, do seu discurso, do seu sermão. Na retórica, você se prepara. Na oratória, você coloca em prática o que você programou na sua retórica. Agora vamos levar em consideração o fato de que a oratória está totalmente atrelada à retórica, totalmente ligada à retórica. No entanto, precisamos entender a diferença entre retórica e a oratória. Como eu disse, na retórica você prepara a sua mensagem. Na retórica você formula, você programa, você teoriza, você prepara. Já na oratória, você coloca em prática, usando técnicas para se comunicar bem, para falar com clareza tudo aquilo que você programou para falar. Ou seja, a retórica é a teoria, a oratória
é a prática. A oratória é a arte de falar bem para o público de uma forma clara, com o objetivo de alcançar o seu intuito, seu objetivo. Na oratória você informa, você influencia, você comunica, você convence as pessoas com a mensagem. Então, a oratória é um conjunto de normas, de regras, de práticas, de técnicas para comunicar uma palavra, comunicar um sermão, um discurso de uma forma mais bonita, clara, segura e eficaz. Na retórica é muito importante que você utilize técnicas como, por exemplo, um bom português, o bom humor, uma boa gesticulação. É importante que você tenha uma boa dicção, uma boa gramática. É bom também que você utilize um bom dinamismo na hora em que você estiver falando. Todos esses elementos são técnicas que você pode utilizar na sua oratória para que você comunique de uma forma mais adequada, mais leve, de uma maneira que você venha a atrair a atenção e também o interesse dos seus ouvintes. Caros alunos, Deus nos chamou para sermos emissores da sua palavra, para transmitirmos a sua palavra com verdade, sabedoria, com graça, com unção e até mesmo com poder. Cabe a nós decidirmos que tipo de oradores queremos ser: aqueles que destroem pela palavra ou aqueles que constroem, que transformam, que reanimam, que reavivam, que fortalecem as pessoas por meio das verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus aviva, a palavra de Deus transforma, liberta, salva. Basta que nós venhamos a pregarmos de maneira correta, nos dedicando, estudando e principalmente estando totalmente dependentes do Espírito Santo, pois ele é o nosso professor por excelência. É muito importante que nós venhamos a lembrar e levar em consideração a intenção de Deus ao nos chamar para pregarmos a sua palavra. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 50, versículo 4. O profeta disse: O Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. É isso Deus nos chamou, para darmos uma boa palavra. E só podemos dar uma boa palavra se buscarmos a capacitação de forma correta, se buscarmos nos prepararmos para comunicarmos de uma melhor forma, de uma forma mais eficaz possível, a palavra do Senhor Jesus. Nesse caso, nós, como oradores, precisamos conseguir mover as pessoas e persuadi-las a acatar aquela mensagem que Deus colocou no nosso coração para transmitirmos a elas. E se tivermos um coração sincero, Deus nos dará a sabedoria, Deus nos dará a eloquência para que assim, através do Espírito Santo de Deus, que é o nosso capacitador, as palavras que venham a sair da nossa boca, elas venham convencer pessoas da verdade, da justiça e do juízo, conforme nos orienta a palavra de Deus. Sempre nos lembrando, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito de Deus. Porém, nós somos o canal emissor para que as verdades de Deus penetrem no coração das pessoas e assim elas sejam salvas, libertas, perdoadas pelo poder da palavra de Deus. É importante lembrarmos também que existem formas de fazer alguém acatar a sua mensagem, a sua ordem, o seu sermão. Vamos dar aqui então alguns exemplos. As pessoas podem acatar as suas ordens, número 1, pela força moral, que são princípios e doutrinas, são regras fundamentais da vida. Número 2, pela força social, são costumes, normas e leis, ou seja, pelo direito. Número 3,
As pessoas podem acatar alguma mensagem através da força física, que são os braços ou as armas, e isso remete à ideia de uma guerra e não é o nosso caso. Número 4. As pessoas podem acatar uma mensagem pela força pessoal, ou seja, pelo exemplo. Então, isso sim se enquadra a nós como oradores da palavra de Deus. E o nosso exemplo influencia e muito na hora de as pessoas acatarem a nossa mensagem, a nossa ideia ou não. Pois se nós não damos bom testemunho, um bom exemplo, consequentemente, não teremos moral suficiente para entregarmos uma mensagem para alguém. Portanto, as pessoas não irão querer acatar a nossa mensagem. Por isso, o exemplo é muito importante no que se refere ao pregador da palavra de Deus. Número 5. Alguém pode acatar a sua mensagem pela força verbal, ou seja, pela fala ou pela escrita, e nesse caso se refere à retórica. E essa sim é uma das armas que nós, como pregadores, podemos e devemos utilizar para fazer com que as pessoas acatem a mensagem de Deus através de nós. E número 6, pessoas podem acatar a sua mensagem através da força divina, que é a atuação do Espírito Santo, pois ele sim, como nós já dissemos, ele sim convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nós temos o privilégio de sermos o canal pelo qual o Espírito Santo convence as pessoas através da mensagem que ele transmite ao nosso coração e nós transmitimos ao coração das pessoas. E assim nós encerramos esse módulo e essa aula falando a respeito da retórica e da oratória. Até a próxima aula. A paz do Senhor, minha irmã. Você está gostando desse conteúdo? Espero que sim. Quero aproveitar para te dar um recado muito importante. O projeto Mulheres que Pregam tem uma promoção exclusiva para você nessa Black Friday. E você não pode ficar de fora. 2025 é o ano do investimento na sua chamada e na sua vida cristã. Olha isso! De R$ 1.400, você vai pagar apenas R$ 297, ainda podendo parcelar no cartão caso você deseje. Nesse valor está incluso o curso completo Mulheres que Pregam, em vídeo aulas exclusivas, certificado de conclusão digital incluso, apostila digital incluso dentro da plataforma de estudos. É um verdadeiro projeto de Deus para destravar o seu ministério em 2025. Não perca essa oportunidade. Clique no link aqui abaixo e adquira agora mesmo o curso completo Mulheres que Pregam, com essa promoção especial exclusiva para você.